O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira, 9 de julho, uma tarifa extra de importação de 50% para os produtos brasileiros. Ele disse que a taxa se deve aos processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra as redes sociais americanas. O grande problema está na balança comercial. Em 2024, as exportações do Brasil para os Estados Unidos totalizaram mais de 40 bilhões de dólares, um aumento de 9,2% em relação ao ano anterior. No entanto, mesmo com esse crescimento, o saldo comercial foi favorável aos americanos, em mais de 250 milhões de dólares. No primeiro trimestre de 2025, os dois países trocaram 20 bilhões de dólares em mercadorias, sendo que os Estados Unidos tiveram superávit de 653 milhões de dólares, segundo dados da plataforma Comstat do governo brasileiro. A análise destaca que, diferentemente do comércio com a China, as exportações brasileiras para os Estados Unidos têm maior valor agregado. Produtos como o aço semi-acabado, suco de laranja, café moído e papel e celulose compõem uma pauta exportadora mais diversificada e tecnológica. A crise atual entre as partes vai afetar consideravelmente a economia brasileira. É uma parte importante para a saúde do país. Não é só uma questão do tamanho da balança comercial que temos com os Estados Unidos, mas é também da importância do perfil dessa relação comercial. A medida de Trump entra em vigor em 1º de agosto e ainda pode ser negociada. A carta foi publicada na rede Truth Social de Donald Trump, endereçada ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. A carta de Trump diz, abre aspas, devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais e liberdade de expressão dos americanos, como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal, que emitiu centenas de ordens de censura, secretas e ilegais, às plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejo do mercado brasileiro de mídia social. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Mercadorias levadas a outros países para escapar dessa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Feche aspas para Trump. Donald Trump mencionou a sua boa relação com o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que, abre aspas, conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeito profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. Feche aspas. O presidente americano observou a balança comercial desfavorável sobre tarifas, onde o Brasil aplica uma alíquota maior. Mesmo assim, os Estados Unidos mantêm superávit. Abre aspas para Donald Trump. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta, gerada pelas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil. Nossa relação está longe de ser recíproca. Feche aspas. Essa crise só começou e a sociedade brasileira deve se preparar para o pior nos próximos meses. Na carta, Trump disse ainda que abrirá uma investigação contra o Brasil. Abre aspas. Devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades de comércio digital de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 do Brasil. Feche aspas para Trump.
A fala do presidente americano se refere à seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos de 1974. O texto possibilita investigações caso os direitos dos Estados Unidos, sob qualquer acordo, forem negados e se uma prática de um governo estrangeiro violar ou prejudicar de forma irregular o comércio dos Estados Unidos. De acordo com o texto publicado no site do Congresso dos Estados Unidos, antes do primeiro governo Trump, os Estados Unidos utilizavam a seção 301 principalmente para construir casos e buscar soluções de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, a OMC. O dispositivo era usado de maneira excepcional. No entanto, o primeiro governo Trump investigou práticas de comércio exterior sob a seção 301 6 vezes. 2 investigações na China e na União Europeia resultaram na imposição de tarifas. As tarifas sobre importações da União Europeia foram impostas em 2020, mas foram suspensas no ano seguinte. Muitos especialistas, assim como eu, enxergam essa tarifa de Trump como medida punitiva, ou seja, uma possível sanção comercial, diante do que Donald Trump alega está acontecendo no Brasil, inclusive afetando os interesses americanos. Hoje, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial brasileiro, atrás apenas da China. Os principais produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos no ano passado foram de óleos brutos de petróleo, produtos semi-acabados de ferro ou aço, aeronaves sobressalentes, café não torrado, ferro gusa e ferro ligas, óleos combustíveis de petróleo, celulose, equipamentos de engenharia civil, sucos de frutas ou de vegetais, carne bovina e outros produtos. Desde que tomou posse, em janeiro, Donald Trump passou a aumentar tarifas de importação sobre outros países, sob argumento de que eles estariam trazendo problemas aos Estados Unidos. No tarifaço anunciado em abril deste ano, o Brasil havia ficado na categoria mais baixa de 10% de taxas extras. De acordo com o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ouvido pela UOL News, Rubens Barbosa, em relação à postura do governo brasileiro sobre as falas de Donald Trump, abre aspas, eu teria mais cuidado, teria mais precaução e não levaria essa convocação, esperaria para ver o resultado dessa carta, fecha aspas. Rubens também observa os efeitos econômicos, destacando que, abre aspas, nós estamos no meio desse quiprocó bilateral, mas estamos no meio de uma situação global muito importante, que é esse tarifaço do governo americano e que pode ter repercussões muito negativas para a economia do Brasil, como vai ter para a economia de outros países. Feche aspas. Então o embaixador complementa, abre aspas, até aqui o Brasil estava bem, 10% era o que estava previsto para o Brasil. Agora nós demos uma justificativa para Trump aumentar essas tarifas, o que vai ser muito negativo, não só se houver esse aumento para o aço, para o alumínio, mas para todos os produtos de exportação brasileiro para os Estados Unidos. Então eu teria tido um pouco mais de cautela, esperaria sair a decisão sobre as tarifas para aí reagir. Fecha aspas para o embaixador Rubens. Essa sanção comercial de Trump pode ser contornada? Pode realmente ser negociada? Sim, mas depende de N fatores. Avalio que é importante destacar que caso o governo de Lula opte pela mesa de negociação, essa sanção pode ser adiada. No entanto, de acordo com matéria publicada pelo G1, Lula citou a lei da reciprocidade como possível resposta à decisão do presidente americano Donald Trump de impor uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. A lei brasileira, sancionada por Lula em abril, prevê contramedidas em casos de retaliações comerciais externas. No Congresso e no governo, o texto foi recebido com apoio unânime na época. Hoje, o Brasil segue as normas da Organização Mundial do Comércio que impedem tarifas discriminatórias contra países específicos. Mas a nova legislação, o país passa a ter instrumentos legais para responder a ações consideradas injustas, como o tarifaço e a sanção comercial de Donald Trump. No entanto, tudo pode colapsar, já que Donald Trump deixou bem claro: cada alíquota recíproca
imposta pelo governo brasileiro como resposta ao tarifaço de Donald Trump, será acrescida na punição de 50%. Isso significa que a crise deve se escalar para patamares nunca antes vistos na história da relação entre Brasil e Estados Unidos. Para apoiar a continuidade do meu trabalho, peço gentilmente para visitar a loja oficial do canal, onde temos camisetas incríveis. Entre no site reserva.inc/área militar e confira as novidades, como a camiseta do bombardeiro B-2, o cachorro anticomunista e a Operação My Night Hammer dos Estados Unidos que atacou o Irã. Apenas no site reserva.inc/área militar.